31 de dezembro de 2018. Milhões de ucranianos estão sentados em frente à televisão à espera do pronunciamento do seu presidente. Mas não é Poroshenko quem aparece nos ecrãs, mas sim um comediante. Zelensky, o miúdo da televisão, nessa altura não era político de forma alguma, mas simplesmente um humorista. E de repente declara solenemente que se vai candidatar para presidente. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком, з новим слугою народу. Mas o que aconteceu na realidade? O que aconteceu foi uma chapada em todo o sistema político da Ucrânia, um cuspe em toda a classe dirigente, uma demonstração de força. Mas não do lado de Zelensky, não. Ele é apenas um ator em palco, mesmo sendo o protagonista. Na verdade, aquela foi a jogada final de uma pessoa completamente diferente. Uma declaração na véspera de Ano Novo é uma facada direta no peito, ou melhor, nem sequer no peito, mas sim na cara de Poroshenko. É uma vingança. E o seu autor é aquele quem controla a própria televisão. Aquele que já joga o jogo a um nível superior ao de Zelensky há muito tempo. O seu nome não é dito, mas toda a Ucrânia o conhece. E agora todos nós sabemos que aquilo não foi um show. O diretor daquele espetáculo é um oligarca que já há muito tempo sonhava com a vingança. O seu nome é Igor Kolomoisky. E ele sabe como transformar o espetáculo numa arma. Kolomoisky encara a vingança como um investimento cheio de aventuras. Mas falando em termos simples, Kolomoisky fará um grande investimento em algo altamente instável. E este é o Zelensky. E mais tarde nós veremos o quanto este investimento se revelou instável. Mas chegou a hora de descobrir de quem se está a vingar Kolomoisky e porquê. Em 2016, Poroshenko confisca o banco de Kolomoisky. O Private Bank passa a estar sob controle do Estado. Ми вдаємося до безпрецедентного рішення – його переходу в 100% державну власність. Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам Приватбанку недоторканність і цілісність їхніх грошей. Para percebermos o quão grande e importante é este ativo de Kolomoisky, apenas é necessário referir um simples facto. 60% de todos os pagamentos online da Ucrânia eram realizados pelo Private Bank. Em dezembro de 2016, o banco tinha mais de 20 milhões de clientes. E sim, esta não era apenas uma empresa privada, era a maior infraestrutura financeira de todo o país. E isto serviu de motivo para tornar o banco não privado, mas de propriedade do Estado. Então, e como é que lhe tiraram um banco? Aqui existem duas versões, mas vamos começar por aquela que é a oficial na Ucrânia e, ao mesmo tempo, a oficial no Ocidente. Em dezembro de 2016, nós, o governo ucraniano, salvamos o Private Bank da falência, porque supostamente os ativos nos papéis estavam inflacionados e na realidade existia um déficit no capital, que estava estimado entre 5 a 7 mil milhões de dólares. E se o banco entrasse em colapso, isto provocaria o colapso de todo o sistema financeiro da Ucrânia. Por conseguinte, o Banco Nacional da Ucrânia e o Ministério das Finanças declararam: precisamos de o nacionalizar, senão teremos um caos total. Опосередковано від стану справ в цьому банку залежить вся фінансово-економічна ситуація в країні. Настільки він великий. За оцінками Національного банку України, розрив між сформованими резервами та кредитним ризиком станом на грудень сягнув майже 150 мільярдів гривень, що поставило під загрозу подальше обслуговування клієнтів банку. E agora vejamos como era a versão do próprio Kolomoisky e de outros observadores. Segundo Kolomoisky e muitas outras pessoas, aquilo foi uma operação de ataque planeada de apreensão do maior ativo financeiro do país. Primeiramente, as autoridades criaram o pânico artificial. O Banco Nacional começou a vazar informação ativamente para a imprensa sobre o déficit.
embora que antes ele próprio tivesse aprovado todos os relatórios do Private Bank. Em segundo lugar, começaram a criar rumores para depositantes e investidores sobre como tão más estavam as coisas com o banco para que as pessoas começassem a levantar o seu dinheiro. E o regulador, em vez de estabilizar a situação, pressionava mais. Em terceiro lugar, o Fundo Monetário Internacional começou a pressionar, referindo que se o banco de Kolomoisky continuasse a ser privado, a Ucrânia não iria receber nenhum dinheiro dos Estados Unidos da América. Bem, e por isso é necessário nacionalizar o banco. E em quarto lugar, foi feita uma oferta de transferir voluntariamente o banco para o Estado. Sim, com uma arma apontada à cara, mas isso não importa. Mas qual era o objetivo da arma? É que, caso contrário, o banco teria entrado em falência e teria entrado em colapso. E onde está a verdade, então? É a pergunta que surge. Temos a versão da Ucrânia e temos a versão de Kolomoisky. E a verdade, como sempre, está algures a meio. Kolomoisky não teria deixado o banco entrar em falência pior do que o Estado. E o Estado também poderia, de fora, dar um apoio, deixando o experiente empreendedor no comando. Mas os esquemas que Kolomoisky estava a fazer em nome do enriquecimento pessoal, de que foi acusado e o que foi usado como pretexto para a nacionalização, também aconteceram. Mas estes esquemas eram simplesmente ignorados, até que a América disse chega. Como dizia Kolomoisky, um negócio típico ucraniano é em condições de inferno jurídico. E todos faziam isso. E isto tudo é assim tão simples. E Kolomoisky foi honesto porque esse absurdo não desapareceu desde que o banco deixou de lhe pertencer. E para que é que o Ocidente precisava disso? A resposta é simples. Isto foi uma limpeza planeada e calma. Kolomoisky era inconveniente. Ele não era pró-ucraniano, não era pró-russo, não era pró-ocidental e não era pró-oriental. Ну а чего они про НАТО заявляют тогда? Да ну, слушай, кто в НАТО кого ждет? Ну, Вы не обращайте внимания на политические возгласы эти все. Какое НАТО? Ele é apenas um senhor desagradável que joga pelas suas próprias regras, ou pelas regras do Ocidente quando isto é conveniente, ou pelas regras da Rússia quando for conveniente lá. E o Ocidente queria uma nova Ucrânia, sem os velhos tubarões, mas sim numa trela, e numa trela curta. E o Kolomoisky era o mais gordo dos restantes rebeldes. Втянули нахуй какую-то хуйню, блядь. E até o Fundo Monetário Internacional não queria uma figura dessas no sistema financeiro da Ucrânia, que precisava de ser tornada financeiramente dependente após o Maidan de 2014. Isto é uma espécie de colonização, mas já com um fundo moderno. É que antes vinham com armas e agora vêm com dinheiro e investimentos. E por isso aquilo foi uma chantagem económica direta, sob pretexto da reforma do sistema bancário. E portanto, a eliminação de Kolomoisky era benéfica tanto para os Estados Unidos como para a União Europeia, para colocar no comando os jogadores certos. Nem mesmo Poroshenko parecia importar-se com tudo aquilo, mas o FMI pressionou, Poroshenko concretizou. Kolomoisky foi obrigado a sair. Voltando ao porquê de Kolomoisky ser inconveniente, imaginem só um típico oligarca ucraniano. Normalmente imaginamos discursos em voz alta sobre o patriotismo e gritos rituais de glória à Ucrânia. Слава Україні! Слава Україні! Слава Украине! Слава Україні! Слава Україні! E uma demonstração constante de quanto eles se preocupam com o povo. Не, так мне, ну вот, женщины Смотри, живут рядом. ну сейчас неужели- сейчас серьезный ну, уже разговор. Мы же Ну, про честные, серьезно. порядочные отношения. Конечно. Я вам просто говорю по-человечески. Я ж не лох. Mas Kolomoisky não era assim. Ele nunca esteve do lado do povo. Ele sempre esteve do seu lado apenas. E ele dizia sobre isso diretamente, mas simplesmente não para o público em geral. Илья, ты со своей свободой сидишь тут, блядь, и караулишь, блядь. Как тёлка, блядь, своего неверного мужа. Что ты замолчал? Ну, а тебе претензии, А? тебе претензии Что какие? ты молчишь? Говори давай, вопросы есть у тебя еще? Или язык в жопу засунул? Ну говори, ты ж свобода, радио свобода, знаменитая вещь. Поломала Советский Союз, свергла большевиков. За ООН УПА всегда декларировал. А ты паспорта тут дежуришь? Или что ты еще дежуришь?
Или презервативы использованные ты дежуришь? Где твой пидор этот Лещенко? Para o público em geral, ele colocava cabeças falantes e slogans populistas. E para si próprio, ele permitia permanecer-se honesto. Não por honra e não porque queria a verdade, mas porque ele queria mostrar que ele pode não mentir. Mas os tempos mudaram e ele não. Сказал, что в ДНР все-таки нормальные ребята. Так, а все знают, что вы нормальные ребята. Все вам, кстати, очень симпатизируют. Да ладно, серьезно? 100%. Потому что вы за свой дом показали, что вы его кому отдадите. Как вернуть Донбасс? Ну, надо с ними о чем-то договориться. С теми, кто там есть. Людьми или... Ну, мы же понимаем, что... Нет, не понимаем. Вот эти разговоры о том, что там сидит Путин и всем командует, это все смешно. А ну, аргументируйте. Знаю ситуацию изнутри, никакой не Путин. Откуда, с каких источников вы знаете? Путину эта обуза не нужна. Почему вы так считаете? Ну, а зачем она? Ну, для него это просто вопрос... Но ему выгоднее было бы интегрировать Донбасс обратно в Украину для того, чтобы разрушать ее изнутри. Так Донбасс никакой радости не приносит. Как вы думаете, он готов Кроме на это пойти геморроя. в ближайшее время? Uma retórica destas não é simplesmente uma chamada para um duelo. É um golpe para toda a máquina ideológica ucraniana. Por entre cânticos patrióticos, gritos de guerra e bandeiras. Porque ele se considerava estar acima do jogo. Não pensem que eu o estou a elogiar ou algo do género. Não. Eu apenas estou a tentar mostrar como de facto as coisas aconteceram. Qualquer bandeira para ele era simplesmente um pano. E qualquer morte, apenas uma estatística e um facto deste mundo. А с Боингом чё? В смысле? Ну, чё Порошенко-то думает? Так, а что подумал? Ну, Понял, по-моему, так все понятно. Ну, случайность получилась какая-то. Никто специально не хотел его сбить. Шмальнули там случайно. Летали по одному, попали по другому. Это как раз нормально, ничего страшного. Mas não é aqui que terminam as inconveniências relacionadas com o Kolomoisky. Não era apenas um possível controlo da vida financeira da Ucrânia, não era apenas o possível controlo na mídia da Ucrânia. Não. E eu não vou referir tudo o que ele tinha, porque senão este vídeo não acabava. Mas eu só vou dizer uma coisa importante. Ele possuía um exército privado. Batalhões Dnipro 1, Dnipro 2 e o Aidar, que foi destruído pelo batalhão Russich. Kolomoisky pagava o salário aos soldados oficiosamente, segundo diversas fontes, entre $1.000 a $3.000 por mês. Fornecia transporte, equipamento, coletes à prova de balas e armas, através de esquemas privados. Ele utilizava os batalhões para pressionar as empresas, incluindo operações de incursão e segurança de empresas. Kolomoisky não era apenas um oligarca que tinha a televisão e o banco. Não, ele era uma pessoa que tinha o seu próprio exército privado. Os batalhões dele não eram uma ideologia e não o patriotismo, mas sim uma logística de violência. Era uma segurança privada com operações de combate. Esta era a infantaria corporativa de um bilionário. Mas os contos de fadas têm um fim. Em 2015, a divisão Aidar foi derrotada pelo grupo de sabotagem e reconhecimento Russich. Toda a internet naquela altura viu as fotografias dos corpos dos combatentes do Aidar e os seus próprios veículos queimados. E aquilo não foi simplesmente uma destruição. Aquilo foi um indicador significativo de que os combatentes de Kolomoisky não eram um exército, mas sim seguranças com poder a mais. Tudo o que ele construiu, tudo pelo que pagou e tudo o que defendia com coletes e veículos blindados ardeu. E já aí valia a pena pensar sobre o quão enfraquecido estava. Ele próprio tinha de admitir que os tempos dos oligarcas acabam quando chegam jogadores grandes. A Rússia ou os Estados Unidos da América. Mas não conseguiu. Или тебя Коломойского, надо увидеть. Ele decidiu que no momento em que o governo estava enfraquecido, ele poderia construir o seu próprio sistema financeiro, o seu próprio exército e construir o seu próprio presidente. E então o que fez Kolomoisky quando descobriu que a Rússia não é sua amiga? Где? В Днепропетровске, да, господина Коломойского привели к власти в качестве губернатора.
Ну, это просто уникальный проходимец. O Ocidente também não é amigo. Сполучені Штати запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. O banco foi-lhe tirado, mas ele queria tanto isso tudo de volta. Да, ебать его в рот, блядь. E ele, por alguma razão, avalia mal a situação e acredita que pode lutar. Não, ele não foi ao tribunal e não criou nenhuma guerra. E o que ele fez foi uma jogada totalmente inútil, mas bonita. Ele produziu uma série televisiva sobre um presidente bom. Fez uma aposta numa imagem que todos iriam adorar. E se a situação política no país lembrava um circo, então por que não colocar no lugar do presidente um palhaço? E eu estou a falar sobre isto não de forma negativa. Eu só estou a referir os factos. Kolomoisky lança a segunda temporada da série Servo do Povo. E em paralelo envia Zelensky para presidente. И с чувством глубокой благодарности я хочу сказать. Идите в... Para as pessoas comuns, Zelensky não era um político, mas um artista. Controlável, flexível e, o mais importante, grato. Mas apenas naquele momento. Вчера мы водочку тоже пили. А, с кем? Ну, мы тут сидели в офисе, поужинали. А, Тимур был, Палица был, а. Зеленский был. Zelensky é uma pessoa que não chegou ao poder por mérito próprio, mas trouxeram-no pela mãozinha. Filmaram numa série, beberam vodka, combinaram que tudo seria feito de forma familiar. Kolomoisky, que parecia um avô com barba e um copo, um senhor que apetece abraçar e falar um pouco sobre a vida. Mas atrás desta máscara esconde-se um dos jogadores mais frios e calculistas da política ucraniana. O canal 1+1, um dos mais populares na Ucrânia. O quão popular? Ainda em 2018, o canal ocupava o primeiro lugar entre todos os canais na Ucrânia, com um rating de 11%. É claro que quando Zelensky se tornou presidente, o rating só aumentou e em 2023 este número subiu para 17%. Mas não é esse o ponto. O ponto é que o canal tinha uma influência significativa na opinião pública. E os programas que passavam lá, nós todos conhecemos, tipo The Voice, The Voice Kids, O Mundo ao Contrário e o Kvartal 95, com o Zelensky a protagonizar. Все стали говорить о том, что типа я, мол, куда-то там иду, в какие-то президенты, вы знаете, нет, но... E é claro, a série do Servo do Povo. O 1+1 era formalmente um grupo de mídia comum, mas na realidade era um brinquedo pessoal de Kolomoisky, que ele ainda comprou no ano de 2010. E é aí que ele pega na pessoa que todos já conheciam, o Zelensky, e investe ainda mais dinheiro nele. Dá-lhe mais tempo de televisão e faz dele uma estrela de escala ainda maior. Em dezembro de 2018, os projetos de Zelensky já ocupavam mais de 40% de todo o tempo de antena do canal. E isto já não era uma campanha eleitoral, era um bombardeamento indiscriminado, perante a qual nenhuma outra campanha eleitoral sobreviveria. Но он хотел забрать C1+1, но он проиграл выборы, потому что у него 1+1 не было. Ему все говорили, там, все его окружение, Кононенко, там, Луценко когда-то говорил, что это как ты собираешься на выборы, если у тебя с плюсами. Твой электорат, он плюсы смотрит. Kolomoisky ofereceu-lhe não só o canal, mas deu a Zelensky uma realidade que respira o povo da Ucrânia. E quanto à série Servo do Povo, a primeira temporada foi lançada em 2015. As pessoas apaixonaram-se pelo personagem. Понятно, а выбирать-то не из кого. Из двух пидорасов выбираем меньше. И так 25 лет подряд. И знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется. A série é boa, mas não representa muito mais interesse do que um bom projeto bem-sucedido. E sobre a política, Zelensky ainda não se pronunciava. Ano de 2016. Até agora nada, mas Kolomoisky está prestes a ficar sem o seu banco. E se o futuro de Zelensky na política é discutido, isto é feito apenas nos bastidores. Ano de 2017. A segunda temporada da série Servo do Povo será lançada no fim do ano, e com uma mensagem muito clara. E se Zelensky se tornasse presidente?
e Zelensky começa a falar em voz alta. Значит, я официально заявляю, я идти в президенты не хотя. Посмотрим, ребята. Na linguagem de um showman, isto significa que eu já decidi tudo, apenas estou à espera do momento certo. Véspera do ano de 2018. 1+1. Eles colocam Zelensky no ar. Я обіцяю вам піти в президенти України. E isto já não é apenas coragem. Isto é um sinal, uma mensagem de Kolomoisky para toda a elite ucraniana. Agora nós temos um novo candidato, o meu próprio candidato. E nós nem precisamos do presidente atual nas celebrações do Ano Novo. Zelensky começa a aparecer em todos os programas de TV. Todos abertamente falam sobre o seu futuro na política. Главная на сегодняшний день проблема для Украины – это война. Сможешь ли ты ее закончить, если тебя изберут? И если да, то как? А давай порассуждаем. Да? А какие есть пути? Поставил бы, вот наша цель. Сохраним людей. Поэтому любой вариант, мы туда пойдем, армия, я убираю. Ну, придется говорить, мы хотим, не хотим, через себя, хоть чертом лысым, готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Первый шаг – прекратить стрельбу и развивать свою страну. No início do ano, Zelensky não estava incluído em nenhuma classificação de popularidade na política, de todo, mas é criado o partido político chamado Servo do Povo, o mesmo nome da série da televisão. O personagem é o mesmo, mas agora isto já não é uma série, mas uma campanha eleitoral. Знак поваги, як мінімум, до третини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з ватником, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. Даю вам 24 години. Думайте. Em novembro, ele já está entre os 5 favoritos. E depois, mesmo antes das eleições, mesmo antes delas, é lançado um filme completo chamado Servo do Povo 3. А я ведь Сергей. И у меня тоже не то имя. А у меня вообще женское. А я разве сказал, что на этих часах должны быть ваши имена? Нет, на них имена совершенно других людей. Каких людей? На этих часах имена тех людей, кто pogib na Maidane. Na verdade, são 2 horas inteiras de campanha eleitoral, imediatamente antes das eleições. Tudo isto é mostrado nos cinemas e na televisão, e Zelensky passa a ocupar o primeiro lugar nas sondagens de opinião. E depois vence as eleições com 73% dos votos na segunda volta. Todos os projetos de Zelensky, o Quartal 95, o Servo do Povo e até mesmo os programas principais de Ano Novo passavam no canal 1+1. E aqui é importante perceber que um canal de TV não é apenas um meio de transmitir alguma informação. É um local onde se fabrica a realidade. Kolomoisky entendia que controlar a atenção é igual a controlar o país. E ele lançou o maior reality show de toda a história da Ucrânia. Zelensky é um simples professor da escola que se tornou presidente. Isto foi um golpe direto ao subconsciente das pessoas. E essas pessoas começam a habituar-se à imagem de um presidente honesto, modesto, que anda de bicicleta, tal como nos mostram no Ocidente. Afinal, o que é o Ocidente para os ucranianos? O Ocidente para eles significa algo bom. Os políticos murmuram e Zelensky grava a série. Мы все изучили. На ремонт дороги в Киеве у вас будет 1 год и 1 миллиард. Вы шутите? А я похож на юмориста. А как же мы за миллиард дороги отремонтируем? Качественно и быстро. Еще вопросы есть? Есть. Как же мы за 500 миллионов? Надежно, качественно и быстро. Что еще не ясно? Все не ясно. Как я за 100 миллионов? Надежно, качественно, быстро и молча. Я молчать не собираюсь. Каким макаром я могу за 10 миллионов? Что-то не устраивает. Иди к президенту. Я-то иду к президенту, Николаевич. А ты, как всегда, иди на. É divertido, facilmente compreensível, agradável. E agora o país inteiro diz: caramba, tomáramos nós ter um presidente assim.
E agora a sátira, que se disfarça debaixo de humor, torna-se numa narrativa política. As pessoas começam a projetar a esperança, a mais verdadeira. Zelensky torna-se não apenas num simples comediante, mas uma voz de descontentamento. Isto é mais do que uma série televisiva. Пиздят и пиздят. Пиздят, сука, и пиздят. Ударения разные, смысл один и тот же. И всем похуй. Понимаешь, тебе похуй, мне похуй, нам всем похуй. Не похуй на маленький, понимаешь, а здоровый такой, блядь, похуй пришел нам всем. А меня бы на одну неделю туда отправили. Если бы можно было, я, блядь, им бы устроил. Кортежи, нахуй. Льготы, блядь, ваши, нахуй. Дачи, нахуй. Всех вас, сука, нахуй. Чтобы, блядь, простой учитель жил как президент. Zelensky transforma um conto de fadas televisivo em realidade política, porque os seus eleitores não são pessoas que pensam, mas que sonham. As pessoas acreditam nele não por causa das suas promessas, mas por causa da sua imagem. E esta é a chave para o sucesso. Se o país se transforma num show, então é lógico que o seu líder será alguém que consegue captar a atenção do espectador. Честно говоря, меня поражает ваше безразличие и цинизм. Vitória. Zelensky é presidente. E quem se torna o chefe do escritório do presidente da Ucrânia? Andrei Bogdan, que é uma pessoa de Kolomoisky. Bogdan, como advogado, defendeu os interesses de Kolomoisky e do Private Bank, quando ele estava a ser nacionalizado. Tudo conforme o planeado. Kolomoisky colocou uma pessoa sua no cargo mais importante do país, mas também no segundo cargo mais importante do país. Agora ele pode influenciar, por exemplo, a política do pessoal, documentos, ligações com as forças de segurança, tribunais e em geral tudo o que ele quiser. Mas o que acontece a seguir? Как Путин вел себя с Зеленским? Уважительно. На «вы»? Чувствовал, что он хотел найти какое-то решение там проблемы. Я не знаю, из каких мотивов. Сегодня отношения Зеленского и Путина какие? Мне кажется, что мы его как-то жестко кинули. Путин. Угу. Наобещали одно, сделали другое. Ну, да. Passado um ano, Zelensky remove o Bogdan e coloca no seu lugar o Yermak. O Ocidente emitiu um ultimato. O Fundo Monetário Internacional, os Estados Unidos e a União Europeia declararam diretamente: se Zelensky continuar a liquidar a sua dívida perante Kolomoisky, não haverá mais ajuda, não haverá mais dinheiro. As leis da regulamentação anti-Kolomoisky foram aceites em maio de 2020, com a participação direta da equipa de Yermak. Ele proibiu a devolução do Private Bank já nacionalizado aos seus antigos proprietários, ou seja, ele diretamente atingia Kolomoisky. Стабилизация финансового рынка страны и возможность получить кредит МВФ. Нардепы наконец приняли во втором чтении закон о банках. В зале Рады присутствовал президент Владимир Зеленский. A lei que foi aprovada no parlamento ucraniano até tinha o nome de anti-Kolomoisky, porque esta atingiu apenas a ele. Depois disso, a aprovação de Zelensky e o seu poder até se fortaleceram, e Zelensky percebeu que ele já não precisa mais de um mentor, ele sozinho já é forte o suficiente. E como qualquer monstro, a primeira coisa que ele fez foi devorar o seu criador. Как вы познакомились, кстати? Ты помнишь этот исторический момент? E Kolomoisky começa a perceber que foi abandonado. E foi abandonado da mesma forma com a qual ele queria a vingança de Poroshenko. O resultado de tudo foi um Frankenstein. E aquele que segurava nas cordas ficou sem mãos. Perda do controlo sobre o presidente, colapso na esperança de retornar o Private Bank e uma humilhação pública. Ano de 2023. Zelensky discursa na ONU e viaja pelo mundo. Entra na Casa Branca e passeia com Biden com as mãos dadas, como se fossem amigos de infância. A cara dele aparece nas capas das revistas Time, Forbes, Política. Ele é um herói, ele é um símbolo. Ele é o novo ícone da coleção ocidental de combatentes pela democracia. E onde está Kolomoisky?
Kolomoisky está em prisão preventiva. Não na Suíça, não em Israel, nem no escritório de 1+1, mas numa cela, com um fato de treino e sob investigação de acusações de branqueamento de capitais, fraude e esquemas que envolvem dezenas de bilhões de hryvnias. Tudo o que ele construiu, desde o império até à imagem, desmoronou-se em pó. Afinal, livraram-se dele. Zelensky queimou as pontes e o Ocidente fez com que tudo parecesse bem. O proprietário do maior banco do país, criador do presidente, o homem por quem fluíram milhares de milhões e a televisão. Ele agora é um processo-crime, um número em registro investigativo. Ele investiu centenas de bilhões, lançou o showman mais popular do país para o topo do poder e em resposta recebeu apenas uma cuspidela na sua careca. Quem foi Zelensky? Comediante, um passarinho na bicicleta, uma pessoa com um sorriso nos ecrãs, que o povo acolheu como um deles. Ele falava de forma simples, diretamente prometia ser para as pessoas. Ele subia ao palco і дізія: Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого хлопця з фронта, свого сина. Я готовий зараз стану на коліна перед кожною дитиною, яка не дочекала свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. І вас запрошую. Antes, as pessoas aplaudiam-no, acreditavam nele. E agora? Os militares arrancam os homens dos seus carros, supermercados, ginásios. As convocações para a guerra são como spam, cartas de caixão como notificações. E se Zelensky se fosse ajoelhar, então agora ele tem de rastejar, desde Kharkiv até Kherson, desde Dnipro até Bakhmut, por todos os cemitérios, por todas as casas onde já ninguém abre a porta. Ele prometeu servir ao seu povo, mas agora é o povo que o serve. Ele prometeu que não seria como o Poroshenko, mas tornou-se pior do que ele. Ele estava contra a guerra, mas transformou-se no seu símbolo. Ele prometeu que nunca permitiria que utilizassem as pessoas, mas ele próprio se tornou numa máquina de transformação de homens em estatística. Isto já não é um líder, é um porta-voz da mobilização. É uma voz que soa na TV de qualquer casa, mas repete sempre a mesma coisa. Mais pessoas, mais armas, mais tempo e mais cadáveres. Foi ator, tornou-se líder de guerra. Prometeu, quebrou. Jurou, traiu. O sonho do povo tornou-se no seu medo. E quando ele diz que estamos a lutar, as pessoas rangem os dentes porque sabem: quem luta é ele, quem morre são elas. E é precisamente esta cabeça falante que nós temos na Ucrânia. É esta e mais nenhuma. Tudo por culpa de um único banco, um insulto, um desejo de vingança e retribuição. E o resultado é uma nação encurralada, um país onde a convocação se tornou inevitável e a vida um consumível. E o final? Não, não teremos, porque o show continua, as luzes estão acesas, o ar cheira a queimado, e aquele que prometeu a salvação revelou-se piromaníaco. Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Це я відчував так серцем. Це була не тільки моя робота, правда, це була моя місія. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Дякую.